Olá pessoal, vamos continuar aqui a nossa conversa sobre ondas eletromagnéticas. Vamos fazer um exercício para ver a aplicação das propriedades, né? Por exemplo, imagina que a gente tem um campo elétrico dado pela seguinte expressão: é igual a 1 E0 cosseno de Kz mais ômega t I. O que eu construí aqui? Uma onda eletromagnética cujo campo elétrico aponta na direção do eixo X e se propaga na direção do eixo Z no sentido negativo, né? Tá Kz mais ômega t, né? Com esse mais aqui, isso indica que a onda se propaga no sentido negativo do eixo Z. Aqui a questão seria encontrar qual é o campo magnético correspondente a essa onda. A gente tem duas formas de fazer isso, né? Uma das maneiras seria através da equação de Maxwell, que relaciona campo elétrico com campo magnético, uma delas, né? Rotacional de E. E outra seria aplicando as propriedades que a gente estudou, ok? Vamos fazer as duas coisas, tá? Então, primeira solução. A gente vai usar rotacional do campo elétrico igual menos derivada de B em relação ao tempo. Ok? Rotacional de E JK, derivada parcial em relação a X, derivada parcial em relação a Y, derivada parcial em relação a Z. Componentes do campo elétrico. Componente X é aquela expressão que está lá em cima, E0 vezes aquele cosseno. Componente Y é 0, componente Z é 0. Ok? Fazendo a conta aqui, o único termo que sobrevive vai ser a derivada em relação a Z dessa expressão aqui, apontando na direção J. Esse com esse com esse, tá? Você pode dar uma pausa no vídeo aí e fazer com calma aqui, termo a termo, tá? Para ver se você concorda aqui com a minha conclusão. O que vai sobreviver é apenas derivada em relação a Z de E0 cosseno de Kz mais ômega t J, contando na direção Y. Ok? Fazendo essa derivada, vamos continuar aqui, ó. Rotacional de E igual derivada do cosseno menos seno. Então vai ficar menos E0. Derivei em relação a Z, vai sair 1K seno de Kz mais ômega t J. Pronto, agora essa expressão é menos dB dt, ok? Menos com esse menos, eu já vou eliminar, então vai ficar dB dt igual E0K seno Kz mais ômega t na direção J. Então, o campo magnético B vai ficar a integral dessa expressão, E0K, integrei no tempo, vai aparecer um ômega aqui no denominador, integral do seno é menos cosseno, tá? Então vai ter um menos 1 aqui, cosseno de Kz mais ômega t J. Tecnicamente eu teria que somar aqui mais o que seria o equivalente à constante de integração, que seria uma função só do espaço, né? Integrei no tempo, uma função só do espaço, mas aqui eu representaria um campo estático que não pertenceria à onda, né? Ok? Então, eu faria aquela função espacial igual a zero. Simplificando aqui, então, o campo magnético, como é que ele ficou? Menos. Aqui
tem um ômega e um K, ômega sobre K é a velocidade, então é 0 sobre C, a velocidade é no vácuo, porque a gente até agora está tratando apenas de ondas eletromagnéticas no vácuo, né? Cosseno de Kz mais ômega t J. Tá aqui a resposta, ok? Segunda solução. A segunda solução é obter o campo magnético simplesmente aplicando as propriedades que nós já estudamos. Vamos lembrar quais são elas. A primeira é assim: o módulo do campo magnético é o módulo do campo elétrico dividido pela velocidade da luz. Então, eu escrevo aqui 1 é 0 sobre C. Segunda propriedade, o campo elétrico e o campo magnético estão em fase. Então, se o campo elétrico é cosseno de Kz mais ômega t, o B também vai ser cosseno de Kz mais ômega t. Agora, a direção no espaço, vamos ver aqui. Vamos montar um sistema de eixos, triedro de mão direita aqui, x, y, z. Direção de propagação da nossa onda é sentido negativo do eixo z. Então, a onda está andando assim. Está aqui o eixo z, sentido negativo. Campo elétrico está na direção x. Então, o campo elétrico está aqui assim. Então, o que acontece? Campo elétrico é perpendicular ao magnético, ambos são perpendiculares à direção de propagação. Direção de propagação está no eixo z, campo elétrico está no eixo x, sobrou o eixo y para o campo magnético. Então, eu vou escrever um J aqui, porque ele tem que estar apontando no eixo y. Agora, ele pode estar para cima ou para baixo aqui. E a última propriedade que a gente vai lembrar é que o produto vetorial do campo elétrico pelo campo magnético tem que apontar na direção de propagação. Então, isso vai acontecer se o campo magnético aqui estiver apontando para baixo. E aí, produto de E com B, E vetorial B, aponta no sentido negativo do eixo Z. Então, se esse B está para baixo, eu vou colocar um sinal negativo aqui. E pronto. Encontramos a nossa solução. Pode verificar que ela ficou igual à solução obtida através da equação de Maxwell, que relaciona o rotacional do campo elétrico com a derivada do campo magnético em relação. Então é isso. Esse foi o nosso primeiro exercício sobre ondas eletromagnéticas. Até daqui a pouco, com mais algum assunto sobre ondas eletromagnéticas. Um abraço para vocês, fiquem em casa e até logo.